Olá, pessoal, bem-vindo a mais um programa Fé e Ciência na sua IPP-TV. Esse programa que quer discutir com você a boa ciência, a boa fé, a relação entre as duas. E trazer aqui cientistas, teólogos, para esse papo super interessante entre fé e ciência, ciência e fé. E hoje nós temos aqui um convidado para lá de especial. Bom, todos os nossos convidados são especiais. E o Rodrigo não deixa de ser também para lá de especial. Principalmente porque nós vamos falar sobre um tema que envolve a vida, a biologia. E o Rodrigo é biólogo. Então, Rodrigo, bem-vindo ao nosso programa. É um privilégio muito grande ter você aqui. Muito obrigado. Na verdade, o privilégio é meu. Uma honra, uma satisfação enorme estar aqui na frente desse grande homem de Deus e de ciência, compartilhando, trocando algumas ideias para que outras pessoas possam conhecer também. Muito bem, Rodrigo. Biólogo. Nós queremos começar sempre o nosso programa, Rodrigo, conhecendo o nosso entrevistado. E já disse que você é biólogo, porque isso é muito importante. Nós vamos falar sobre biologia é vida. Está no cerne, no debate sobre as nossas origens, essa área. Mas a gente sempre começa com o quadro Rodrigo pelo Rodrigo. A gente quer conhecer um pouco do Rodrigo Pena Firme, o professor, doutor, biólogo. Rodrigo, conta um pouco da sua vida, como que você se formou, se você é um homem de fé, se você crê em Deus. Que fé é essa que você confessa? O Rodrigo pelo Rodrigo, como seria? Legal. É tão difícil falar sobre a gente mesmo, né? Mas é importante. Então, eu sou um homem de fé, sim, sou cristão, cresci numa família cristã. Meu pai, principalmente, sempre me influenciou, me apresentou muito cedo a palavra de Deus e vivia, né, a conduta do meu pai, falava muito mais do que o ensinamento, minha família, minha mãe, e obviamente eu fiquei, né, sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Que fé é essa que faz com que esse homem seja diferente? Só que entrei no curso de biologia, porque desde criança, inclusive meu pai também sempre me incentivou, eu sempre gostei de natureza. Aos 7 anos de idade, eu me lembro que eu decidi que queria fazer biologia. E meu pai me incentivou, minha mãe eu consegui fazer depois, graças a eles e a Deus, entrei na faculdade. Então isso assim foi muito marcante. E ao longo da trajetória sempre adorei, continuo adorando biologia, apesar de hoje fazer outras coisas um pouco que tem a biologia no meio, mas não 100%, sempre gostei demais. Sempre tive essa coisa de a biologia é estudar a mão do Criador, a criação do Criador. E só que ao longo do processo, fui me deparando com talvez duas frustrações no ramo, digamos assim, da biologia, no campo, na graduação. Primeiro que tudo era de fato compreendido à luz da teoria da evolução. Tudo, sem exceção. Nada faz sentido senão a luz da evolução. Teodósio Dostoiévski disse isso, né? Exatamente. Uhum. Essa era a versão que eu aprendi, né? Que eu fui doutrinado a acreditar. Só que como eu sempre fui fora da caixinha, isso... E aí se chocava com aquilo que eu via, que meu pai me dizia, o que eu via na Bíblia, e poderia muito bem ter optado por falar, não, vou conciliar e vou ficar bem. Vou virar um evoteísta ou qualquer coisa do gênero. Só que isso não dava, não tinha como. E aí eu falei, o que eu faço? Deixa eu estudar esse negócio. Aí quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver outras coisas. Então havia esse conflito durante a graduação. No final, inclusive, eu estava assim, não, eu vou sair fora disso, eu não quero mais fazer isso. Porque não tem como. Eu não aceito esse negócio, não faz sentido. Eu não tenho como fazer biologia. Outra coisa que me incomodava é que faltava uma perspectiva humana no curso de biologia. Era muito somente planta, bicho e não sei o quê, ecologia. Eu falei, cadê o ser humano? Cadê nós mesmos, né? Conservação da natureza, coisa. Mas se nós mesmos é que dizemos se a natureza deve ser conservada ou não, mas eu sempre brinco até com os alunos. Não é o mico-leão dourado que fala, ei, me preserve. É o ser humano que, olha, vamos preservar, parte do ser humano. Isso não tinha, e aí isso me deixou meio frustrado. Isso me levou a me afastar, de uma certa maneira, dessa perspectiva evolutiva, e me jogar para um campo mais de ciências humanas e ciências sociais. Foi isso que aconteceu ao longo da minha jornada. Aí acabei fazendo mestrado na área de ciências ambientais e florestais, ainda com o pé no chão da ecologia, não sei o quê, para me fortalecer, para falar de questões ambientais com um pouco mais de propriedade, e depois partir de vez para uma formação mais sólida nas ciências humanas e sociais, para ver o que esse pessoal falava do mundo natural.
Rodrigo, mas olha, tem uma versão que corre por aí que diz assim, né? Cientista bom é cientista ateu. E não há nenhum cientista qualificado, ou são muito poucos, não é, que não aceitam a evolução, porque é mais lei do que a lei da gravidade, e são pouquíssimos. Mas você tem mestrado e doutorado, é um entrevistado qualificado que nós temos hoje. Diz aí, você fez mestrado, você fez doutorado, aonde que você estudou? Vamos desmistificar essa ideia de que cientista bom é cientista ateu? Nós temos muitos bons cientistas que creem em Deus, não temos? Muitos. Estou olhando para um deles aqui, é um dos vários, mas existem muitos. E eu sou um deles. Então, eu me formei em biologia na Santa Úrsula em 1998. Depois me formei, fiz um mestrado, terminei em 2005 na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E depois fui para os Estados Unidos, onde eu fiz um PhD em antropologia. Lá fiquei 7 anos para completar esse curso, que termina com uma tese. Em que universidade lá nos Estados Unidos? Universidade de Indiana, Indiana University. There's more than corn in Indiana. Tem mais do que milho em Indiana, não é isso? Mais do que milho. Eu também estudei ali pertinho, né, em Purdue. Então, estudamos próximos, né? Mas, Rodrigo, não faz sentido. Você é biólogo e não crê em Darwin? Dizem que todos os biólogos creem em Darwin, 99%. Inclusive, há uma corrente entre nós, já ouvi isso, né, que diz que assim, o cristão tem que aceitar a biologia, porque a evolução, porque 99% dos biólogos aceitam a evolução. Se é uma peça rara, se é uma figurinha carimbada, um trevo de 4 folhas, um biólogo que crê em Deus, como é que é? Como é que seria isso, Rodrigo? Com certeza. Na verdade, eu acho que quando eu resolvi, de fato, pensar por conta própria, deixa eu usar esse aparatozinho aqui que Deus me deu, que é o cérebro, a mente, deixa eu estudar por conta própria e pensar por conta própria, chegar às minhas próprias conclusões. Eu vi que não fazia sentido algum. Me enganou porque a teoria é muito simples, né? Tanto que todo mundo aprende rapidamente. Então ela é aparentemente bonita, é até uma coisa que a gente vai falar hoje, né? Beleza, né? Ela é bonita à primeira vista. Se você ficar com aquilo que o seu professor de biologia te deu, se você se contentar com aquilo, você vai sair dali feliz da vida. Se você resolver pensar de verdade, não estou dizendo que quem acredita na teoria da evolução não pense. Só que eu acho que tem que pensar um pouquinho mais. Gente, as estatísticas que temos, né, no Design Inteligente, o Discovery Institute, mostram que uma boa parcela dos biólogos hoje já duvida de Darwin. Nós temos ali uma estimativa de aproximadamente 1/3 dos biólogos no mundo. A Sociedade Brasileira do Design Inteligente tem muitos biólogos entre os seus membros, somos mais de 2.000. Talvez a maioria seja de biólogos e químicos. Biologia e química, bioquímica. E o Rodrigo, inclusive, ele é palestrante oficial da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, mais um, esteve no 2º TDI Brasil, tem uma palestra fantástica sobre beleza. Logo, logo a gente vai liberar no canal da TDI Brasil. E mostrando, né, que biólogo que estuda a evolução a fundo parece que não compra as ideias de Darwin. É verdade isso? O que você acha, Rodrigo? É por aí. É inevitável. Se você começar a estudar, inevitavelmente você vai se deparar com milhões de muralhas que são intransponíveis. A teoria não faz o menor sentido. Amanhã nós temos, hoje nós estamos gravando na quarta, né, Rodrigo? Uhum. Amanhã, quinta-feira, toda quinta-feira, 5 horas da tarde, nós temos a Liga do Design Inteligente, do Discovery Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós vamos ter lá 3 biólogos, não é, que duvidam também de Darwin, se você quiser nos acompanhar. Cada dia cresce mais, não é? O desconforto da biologia com Darwin. Bom, gente, a gente não falou ainda por que a gente chamou o Rodrigo, qual é o motivo qual é o tema do nosso programa hoje. E o tema é fantástico. A palestra que o Rodrigo deu na TDI Brasil, eu fiquei fascinado, porque foi um assunto novo, eu nunca vi alguém defender esse assunto, viu, Rodrigo? Você é pioneiro, pelo menos do que eu conheço, na defesa dessa linha de raciocínio, desse aspecto da vida que mostra claramente, não é, se mostra claramente a favor do design. Então o tema do nosso programa hoje é a beleza. A beleza, está escrito aqui, né? Darwin ou Deus? Gente, a beleza que nós vemos no universo e na vida seria
fruto de um processo acéfalo despropositado, como Darwin um dia propôs? Ou será que há sinais evidentes de que um designer inteligente, Deus, teria feito isso? Rodrigo, o que é que você diz sobre esse tema? A beleza, por que a beleza é tão importante? Por que ela nos aponta ou nos dá uma dica muito boa sobre essa relação da origem da vida entre Darwin e Deus? Fala um pouquinho sobre a beleza. Então, essa pergunta é fundamental. E um dos motivos que me levou a amar, né, a obra de Deus, amar a biologia, é exatamente a beleza. E até para os homens que não têm fé, para as pessoas que não têm fé, a beleza motiva as pessoas a quererem buscar compreender aquilo que elas entendem como belo, que elas percebem como belo. Então vamos pegar aqui um pouco esses slides que vão nos ajudar a acompanhar um pouco a nossa ideia. Na realidade foi eu que pedi pro Rodrigo colocar esse aqui, né? O que eu falo de beleza nas minhas palestras? Eu digo assim, olha, o universo é colorido. Não faz sentido o universo ser colorido, porque na radiação eletromagnética, no espectro da radiação eletromagnética, o colorido é extremamente fino. Então o universo deveria ser cinza, né? 50 tons de cinza, eu brinco. Ou ele poderia emitir nos raios X, raio gama e tudo mais, tantas e tantas radiações, mas o universo é todo colorido, as estrelas são coloridas e tudo mais. E a gente enxerga 10 milhões de diferentes tonalidades de cor. Faz sentido o universo ser assim, as flores serem todas coloridas? Do ponto de vista de um biólogo, quando você olha uma coisa magnífica dessa, como a gente está vendo, como é que você interpreta isso à luz do debate entre Darwin e Deus? Então, de cara é o seguinte, né? A respostinha pronta, que está aí no mundo da ciência, da pseudociência evolutiva, não, elas são muito lindas, elas têm cores maravilhosas, porque os insetos enxergam cores em frequências que a gente não enxerga. Não, mas essa não é a pergunta. A pergunta é por que elas são bonitas para nós. Por que não é só bonita por inseto? E se fosse bonita só por inseto, como é que eu saberia que era bonita para ele? Eu não tenho como entrar na cabecinha dele. E mais, poderia ser tudo cinza e tudo marrom. Poderia ser, como você disse, ter outros espectros de energia que não chegariam até nós com essa maravilha de design e beleza. Então a gente vai explorar um pouco isso, né? Essas perguntas fundamentais de criança, né? Coisa intuitiva, quando a gente acredita e vai em frente, a gente vai explorando e vendo que tem muita coisa para a gente falar. Aí eu acho que o mais legal de tudo é a gente começar falando assim, mas beleza, é uma pergunta muito antiga, né? Os gregos, lá, o Platão já falava isso, os filósofos mais contemporâneos, os filósofos da Idade Média, Tomás de Aquino, todos esses gigantes da filosofia se perguntavam. E mais recentemente também um cara que me apoiei muito ainda para pensar na beleza, é o Roger Scruton, que é um filósofo contemporâneo que faleceu recentemente. Ele escreveu, inclusive, um livro legal que tem para todo mundo pode ler em português, que é a Beleza, né? Então a beleza está nos olhos de quem vê. Olha aqui, duas mulheres muito diferentes, de culturas diferentes. Será que elas são bonitas na forma que se apresentam? São, de acordo com a sua cultura, elas são. Então alguém vai dizer, bem, beleza é relativo, está nos olhos de quem vê. Não, mas a questão não é essa. É óbvio que tem gostos e gostos, mas não é aí que a gente vai chegar a lugar nenhum. A questão é que todo mundo é capaz de ter essa apreciação pela beleza. Todos os seres humanos no mundo inteiro, todas as sociedades que já existiram, apreciam beleza. E não é só isso, as pessoas necessitam de beleza. As pessoas buscam beleza, necessitam para viver. Quando vai comprar uma roupa, quando vai comprar um carro, quando vai casar, quando vai morar num lugar, quando vai viajar para algum lugar, todo mundo, como se fosse instintivamente, digamos assim, em busca da beleza, quer estar rodeado da beleza. Porque a beleza nos traz a sensação do sublime, aponta para o transcendental, traz a paz, ajuda a criar um bem-estar, ela gera um prazer, uma sensação duradoura, estética. E muitos já chegaram à conclusão que isso não pode ser simplesmente fruto da interação material, fruto da matéria e da energia. Por que isso nos leva a isso? Por que a gente quer beleza? Qual a explicação do ser humano precisar e querer a beleza? Isso é uma área da antropologia, Rodrigo? Não é bem uma área da antropologia. Existem estudos na antropologia que fazem comparações culturais e perguntam, será que existe um padrão universal de beleza entre as pessoas? E a descoberta é sim e não. Sim e não. Como para variar. Só sabemos que nada sabemos. Isso, né? sim e não. Mas a grande sacada é que todo mundo tem isso como um valor. A beleza não é apenas uma capacidade de perceber. As pessoas têm isso como um valor. Um valor.
Todo mundo carrega esse valor. Todas as pessoas buscam a beleza. Então isso é de todo mundo. Você já nasce, já vem no pacote. Você já nasce com esse negócio. Essas seriam estratégias em busca da beleza? Em busca da beleza. Essas pessoas estão tentando ser bonitas para as suas culturas. Uhum. Independente do gosto, se um gosta mais daqui e dali, todo mundo está tentando ser bonito. Uhum. Mas o que é beleza? A gente já falou aqui. É uma coisa que é muito fantástica, porque ela não tem como pesar, não tem como medir, não tem como descrever, só tem como sentir. Quanto mais você tenta descrever, mais se afasta dela. Porque a gente sabe que ela foi feita para ser contemplada. Então não adianta tentar descrever e medir. Não, é bonito porque não, a gente consegue ter um esforço até artístico de produzir a beleza. Tem que ter uma intenção. A beleza só aparece quando há intenção de quem fez a beleza. Ela jamais aparece espontaneamente. Veja nas obras de arte, veja na arquitetura. Tem que ter intenção. Esse Roger Scruton, por exemplo, falou umas coisas interessantíssimas. Por exemplo, que as pessoas, essa virada de arte clássica para contemporânea, arquitetura, eles passaram a optar pelo funcional. E aí, com isso, parou de dar ênfase nos detalhes da beleza. Resultado, passou a não ser funcional, porque ninguém quer morar em lugar feio. Incrível. Isso se aplica muito. Por que essa introdução? Porque essa ideia do que o ser humano é, do que o ser humano é, da natureza do ser humano em relação à beleza, é que nos dá a ponte para ver se faz sentido o que as pessoas estão falando do ponto de vista biológico e evolutivo. Então a gente sabe que existe um valor intrínseco, né, e uma necessidade humana universal por beleza. Só para a gente parar de falar, né, e lembrar olhando o que é a beleza. Se pergunte por que essas coisas são tão maravilhosas. Olha a delicadeza. Gente, isso é um guarda-chuva perfeito, com detalhes minuciosos. Isso aqui é só uma pequena amostra do que tem na natureza. Por que tanta beleza? Por quê? Olha as borboletas, gente. São centenas e centenas de espécies de borboleta. Não vamos entrar nesse detalhe, mas é importante lembrar, se vocês não sabem, aprendam, que as borboletas, assim como os pavões, não têm pigmento nas suas asas. São escamas. As cores e os padrões são feitos por sobreposição de microescamas. É de acordo com a estrutura da escama, o que reflete da luz do sol. Isso não é química, é física. É física. Como é que alguém pode achar que isso é por acaso? Como é que alguém pode achar que isso é fruto de... Um ajuste extremamente fino, não é? Meu Deus, uma coisa assim surpreendente. É maravilhoso. Magnífico. É magnífico. Ó, nós vamos trazer o Ricardo Marques, que vai falar sobre mimetismo e camuflagem. Às vezes não é só beleza, mas tem formas, não é? Formas. É tipo uma borboleta que tem uma forma de uma serpente nas suas asas para espantar o predador. É uma níveis e níveis, é uma coisa né? Assim de doido. Complexidade, beleza e mimetismo. Orquídea com face de macaco, flor com formato de boca de mulher com batom. É uma coisa de doido. Então elas não possuem pigmentos de cor. São escamas superpostas. Olha esses sapinhos, por exemplo. Que coisa, olha a cor disso aí. É um sapo neon, né? Meu Deus, o melhor pintor do mundo não vai conseguir fazer um negócio desse. Não vai. E aí o mais legal é o seguinte, que a gente precisa falar, é que a maioria desses animais que são mais belos, eles são macho. Não sei se vocês já repararam isso. Os animais mais bonitos são machos. Daí é que veio a historinha, que foi a tentação, a explicação darwinista, que começa com Darwin, em 1859, no seu livro clássico, A Origem das Espécies. Depois ele continua nos outros livros, mas ele vai falar, tentar explicar esse negócio. Então, para Darwin, a beleza veio, qual é a origem da beleza e para que ela serve, né? No ponto de vista da seleção. Do ponto de vista da seleção natural, a beleza só faz sentido, né? A gente está se perguntando aqui. Ela só faz sentido se ela tiver uma utilidade. E aí, essa aqui é a questão. Então, para o Darwin, ele começou a ver, de fato, que o que acontecia? As fêmeas, da maioria das espécies, escolhem os machos, e não o contrário, certo? Os machos são mais bonitos e mais fortes e maiores, porque na cabeça deles, o entendimento é que essas características seriam um sinal para a fêmea falar assim, eu vou nesse cara aí porque esse cara vai proteger meu filhote, mais bonitão, forte, né? vai me proteger, vai me dar um negocinho melhor pro futuro. Essa historinha por aí. Uhum. Só que aí eles começaram a perceber que isso nem sempre é verdade. Né? É a maioria dos casos, que a fêmea seleciona o macho. E aí eles começaram a falar assim, o Darwin começou a falar, bem, então a beleza evoluiu porque era mais ou menos todo mundo feinho, e aí elas começaram a escolher os mais bonitos, porque aquele mais bonito significava que ele tinha um negocinho a mais. Porque ele era mais capaz de correr, mais capaz de sobreviver, sei lá o quê. Várias características adaptativas. Só que com o tempo,
essa evolução acontecendo, essas características muito bonitas acabariam prejudicando a espécie, porque vai ficando cada vez mais bonito, cada vez mais energia para ficar bonito, cada vez mais pena, cada vez mais canto, mais floreio. E aí o do próprio Darwin, que era um gênio, apesar de ter falado muita bobagem, era um gênio, falou, rapaz, não bate, porque a seleção natural não explica a beleza. Aí ele inventou a tal da teoria da seleção sexual, que é isso, as fêmeas vão escolhendo os mais bonitos. Escolhendo os mais bonitos. Vamos fazer uma pausa aqui, só para todo mundo ver se eu também entendi. Ou seja, o problema da beleza é que ela tem um gasto, um consumo, um preço muito alto, é isso? Muito alto. E tem um exemplo claro, por exemplo, que é muito didático. Imagina aquelas mulheres que saem no carnaval com aquela roupa, lá, aquela baiana, qualquer uma daquelas que você pensar. Imagina no Rio de Janeiro, um ladrão começa a correr atrás dela. O ladrão é o predador e ela é a presa. Você acha que ela vai conseguir fugir do ladrão? É a mesma coisa. Como é que um pavão com aquela asa enorme, gigante, vai migrar, vai voar rápido, vai fugir do predador, vai se esconder? No que ele fizer assim, meu filho. E por que ele investiria tanta genética, o metabolismo, energia, os suprimentos e nutrientes para investir numa parafernália dessa, né, que não teria uma vantagem na preservação dessa espécie? Exatamente. O próprio Darwin, então, sabia bonitinho disso, ele sabia claramente disso, tanto que ele sabia que a seleção natural iria preservar certas características e a seleção sexual ia jogar contra. Ele falou, e agora? Sem seleção natural, ele foi para a seleção? Sexual. E aí ele falou, quebra-cabeça. Aí quando ele via, inclusive no seu livro Fomos Planejados, ali tem claramente dizendo sobre esse pesadelo do Darwin, nas cartas que ele trocou lá com um amigo dele, que ele falou, rapaz, me dá arrepio ver a asa de um pavão. Porque eu não sei o que eu faço com isso. E até hoje... Até hoje tá aí, ó. Aí tá a asa do pavão. Todo mundo aprende ou sabe, né, ou pensa que sabe, que a asa do pavão, ela funciona porque, como todos os outros animais bonitões, macho atrai a fêmea. Só que não. Só que não. Só que não. Uma pena dizer Gente, dizem que Darwin tá certo. Só que não. Só que não. A pena do pavão não serve para isso. Elas são atraídas pelo canto e desse olhozinho bonitinho aqui, que tem 3 camadas, digamos, 3 circunferências, uma dentro da outra, assim, tem 3 zonas, elas só enxergam mais ou menos uma. É incrível, né, gente? Olha que parafernália é essa. Imagina quanto do genoma desse bicho está investido nesse ornamento. Então, para a fêmea, isso seria... Ele atrai mais a fêmea, quanto mais cor e quanto mais ornamento, quanto mais parafernália ele teria, Rodrigo? Isso é o que todo mundo contou para você nas aulas daqueles professores de biologia que não estudaram o suficiente. Mas essa não é a verdade. E eu estou aqui apenas buscando a verdade. Qual é o principal critério que a fêmea usa para escolher o pavão macho? Cantada. A cantada. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu fui num debate, né, Rodrigo? Você conhece disso? Se você não sei se você já assistiu, é Morning Show, entra lá no YouTube e tudo mais, né? Aí o professor tava falando, né, que tava debatendo comigo, falando das baladas e tudo mais. A gente chegou no pavão e tal. A gente, na realidade, as mulheres sabem disso, né? Sabem disso. O cara pode ser bonitão, né? Eu sempre falo isso nas minhas palestras, mas se abriu a boca aí, né? E não sabe se comunicar e tudo mais, exatamente. Né? Aí eu até brinco, né? Por isso que tem tanto homem feio casado com mulher bonita, não é, Rodrigo? E é verdade, hein? E é verdade. Então, fala um pouco mais. Ela não enxerga a cor? Não. Ela só enxerga um pedacinho de uma dessas 3 zonas. Mas como é que a gente sabe se a gente nunca entrou no cérebro de uma pavoa para saber isso? Eles fazem testes com pavões de várias cores, eles tampam como se fosse tampa com fita adesiva, os pavões, tampa aqui, depois tampa ali, vai fazendo uma série de experimentos, tampando as zonas, deixando todas abertas e deixa ela para ver com quem ela vai. Eu menciono até no meu livro, né, que o principal fator, tem artigos científicos sobre isso, 400 e poucas pavoas num artigo que eu cito, que é o acoustic signaling, que em bom português é... Cantada. É isso. Incrível. E aí a perguntinha que perturbava o senhor barbudo Darwin era, por que então existe essa beleza inútil? Meu Deus, e agora? Como explicar? Aí vamos tentar resumir aqui o que o Darwin falou naquela época, e o pessoalzinho até hoje está repetindo a mesma ladainha com alguns acréscimos.
Darwin falou o seguinte, não, veja bem, imagina ele falando, em inglês, tá imaginando, né? Imaginando. Gente, esse lado descontraído do Rodrigo eu não falei no começo, porque ele é carioca, então, né? E a gente tem um bom carioca aqui, bacana, o papo tá super legal. Então, já falei da onde você vem agora. Pronto. Veja bem. Esse sotaque aí você já reconheceu também, exatamente. Né? Apesar de ter rodado um tanto aí, o sotaque mas ficou. Não se perde. Não se perde. Também sotaque é coisa pra gente preservar. É lógico, né? é lógico. Características úteis no passado hoje são inúteis, mas permaneceram bonitas. Ele falou assim, olha, tinha coisa bonitinha, útil, que era algumas coisas da beleza de hoje, que não servem para nada hoje, são resquícios de coisas que serviram no passado. Aí você pergunta, Darwin, mas que coisa? Não sei. Especulação, deve ter acontecido, porque senão não tem como, né? A única explicação que eu tenho é que deve ter servido no passado, porque como é que isso foi selecionado, como é que isso permaneceu? É a força do paradigma guiando as nossas interpretações, não é? Exatamente. Aí o que os darwinistas contemporâneos fazem? Eles falam o seguinte, beleza, por exemplo, aqui, ó, dando uma aproximada no olhinho da pena do pavão. Aí eles falam, não, olha só, a parte perceptível que as fêmeas veem hoje, quer dizer, a parte não perceptível que elas estão vendo hoje, serve para realçar a parte perceptível. Olha isso. Então tem uma parte linda, maravilhosa, que elas não veem, nós vemos, elas não veem, mas deve dar um contraste e ajuda ela a ver o que ela já vê. Que desculpinha, né? Esfarrapadinha. É incrível. E aí é outra história que eles falam o seguinte, que eles também não demonstram como, falam, é subproduto, tem uma parte aqui desenvolvendo, aí como subproduto, como assim subproduto? Aí sai um subproduto perfeito, lindo, maravilhoso, todo encaixadinho, com as cores. É essa a explicação que eles dão, e se contentam com isso. É incrível, né, Rodrigo? Para o pavão, a gente vai ficar falando bastante do pavão, porque o pavão é um caso emblemático de beleza. Que, na realidade, tudo isso é uma parafernália, um consumo muito grande, é um gasto muito grande. E quem enxerga bem essas cores é o ser humano. Ser humano. E lembrando aquele detalhe, também aqui é cor estrutural, não tem pigmento. Agora, que seleção seria essa do ser humano? Eu digo sempre que é um show. Ele fez para... Ele é um exibido e um exagerado, né? Eu falo nas minhas palestras. O show é para nós, não é? Para nós. O show é para nós. E aí, olha só que bacana. Em 2018, eu sou um fuçador daqueles, tudo tá saindo, eu tô vendo, não sei o quê. Aí me deparo com isso aqui. A evolução da beleza. Como que a teoria esquecida da escolha das fêmeas pelos machos no mundo animal e no mundo humano moldou, explicou a evolução da beleza. Do Richard Prum, um professor top, ornitólogo, especialista em ave, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, cara top no que ele faz. Passou a vida estudando aves, 40 anos de campo, entende pra caramba, sabe tudo, 10 mil espécies de ave, o cara já visitou tudo quanto é museu, trabalho de campo. Aí ele falou, olha, vou ressuscitar a teoria do Darwin que foi esquecida. Qual teoria? A explicação para a beleza inútil existir. Porque a grande maioria dos biólogos evolutivos ficou naquela de não tem como. Tudo que existe, né, qualquer traço que existe no ser vivo, tem alguma função. Que função? Dentro do kit reprodutivo, kit de sobrevivência. Senão aquilo vai desaparecer ao longo do tempo. Não tem por que ter uma coisa que não serve para nada. Né? Sim. E aí o Richard Prum fala, não, olha, meus trabalhos de campo não mostram isso, os estudos não mostram isso. Mostram que as aves escolhem o mais bonito porque elas amam a beleza. Aí eu falei, amam a beleza. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que é isso mesmo, Richard Prum? Vamos ver um pouquinho mais, com mais detalhe. Então ele vem falar isso, que temos que ressuscitar essa coisa porque elas escolhem os machos mais belos, não porque é fitness, não porque tem mais adaptado, porque é um sinal de que o macho vai deixar mais filhote, porque o macho corre mais. Não é porque elas amam a beleza. Por isso que eu fiz aquela apresentação no começo. Né? Porque imediatamente, a primeira coisa que me ocorreu quando eu li isso, falou, rapaz, ele está dizendo então que a ave é um ser humano com asa. A antropologia... Antropomorfizou as aves. Antropomorfizou as aves, né? Meu Deus, ela tem a mesma apreciação da beleza. Então aquilo que o ser humano tem pela beleza, a ave também tem. Aí eu comecei a ver, né? Será mesmo? Eu vou aqui apresentar só uma pincelada do que eu já pensei. Inclusive vai sair naquele capítulo lá bacana que vai sair daquele livro que estão editando. Coletânea Brasileira do Design Inteligente. Ali você vai ver muito mais detalhe.
E aí, só para apresentar aqui um pouquinho alguma das objeções filosóficas e antropológicas para essa ideia esdrúxula do meu amigo aí, Richard Prum. De que as aves amariam a beleza e que a fêmea escolhe o macho porque ele é mais bonito. E isso sendo a explicação porque existe uma beleza exuberante espalhada por todo mundo. Sim. Então vamos lá, que explicação seria essa? Primeiro, aves são movidas por instinto, não por escolha. Ele tem que primeiro mostrar pra gente, provar que as aves escolhem alguma coisa. Que os animais escolhem. Eles não escolhem, eles são programados. A pergunta não é se ele escolhe, é de onde vem a programação para fazer a escolha. Que é definida. As animais têm um comportamento que se repete. O comportamento se repete. Porque no design inteligente, essas teorias todas que a gente conhece, você é um fera na química, a gente acaba esquecendo do fator comportamento, que acaba sendo reduzido à genética e que seja, mesmo que seja genético, quem foi que enfiou aquela genética ali para gerar aquele comportamento, né? De onde vem isso e por que está ali? Eles nunca fazem a pergunta do porquê. O máximo que conseguem fazer é descrever o processo. Só que as explicações não fazem sentido. Então, Então é aquela história, né, Rodrigo? Macaco gosta de banana. É isso. Eu nunca vi outro macaco que não gostasse de banana e gostasse de alguma fruta extremamente exótica. Exatamente. Macacos gostam de banana. Eu faço até uma brincadeira nesse texto lá. Né? Se elas tivessem escolha, né, se as aves tivessem escolha, de repente um pardal ia se apaixonar por uma galinha. Né? Sim. Por um gavião. Aí o romance termina mal, né? Esse tipo de coisa. Eu gosto de grandonas, né? Ela ia ter frustrações, meu Deus, ele não quer nada comigo. Ai, que tristeza. Isso. Oh, meu pai. Então, enfim, esse tipo de coisa. Essa é a primeira rejeição, é a primeira objeção, né? Aves são movidas por instinto. Instinto. Todos os animais. Procedimentos que se repetem. Isso. Porque tem uma onda agora moderna aí, contemporânea, né? E não, os animais têm agência, têm intencionalidade. Balela, não tem. Eles têm que estar programados. Não quer dizer que eles não sintam dor, não quer dizer que eles não tenham um grau de inteligência, que eles não aprendam, não quer dizer nada disso. Como é que você traduz instinto? Instinto é o quê? Inato, nasce com você. E quem é que programou esse instinto? Essa perguntinha eu devolvo para eles. Eles estão querendo dizer que é através do... Se a explicação deles faz sentido, né, ela é a filosofia, o naturalismo filosófico. Tudo vem da matéria e da energia. E aonde no animal essa programação está registrada? Eu não faço a menor ideia. A gente não sabe. Ninguém faz a menor ideia. Não faz ideia, né? Só sabemos que... Poucos sabemos, não é assim, Rodrigo? É isso, com certeza. Mas a gente sabe que isso daí foi programado, não foi? Programado, para ser aquilo ali. Olha, outra coisa. Ter preferências estéticas subjetivas pressupõe livre-arbítrio. Autonomia, autoconsciência, linguagem simbólica. A ave tem que ser capaz de criar mundos, imaginar mundos, sonhar com o futuro, lembrar do passado. Ela vê a galinha come aquela minhoquinha e fala: ai, quando meu pai e minha mãe me alimentavam era tão legal, mas hoje, sabe, eu acho que eu vou... É uma brincadeira, né? A gente está no programa de fé e ciência. Se fosse assim, né, a gente teria que ver se tinha árvore, as aves, né? Se explicam melhor por Calvino ou por Armínio, né? É isso. Se elas têm livre agência ou se têm livre arbítrio, né? Perfeito. Elas são predestinadas a serem comedoras de minhoca ou... Não pode ser assim, né, Rodrigo? Pelo amor de Deus. E aí é preciso artificialmente, né, como eu já falei, antropomorfizar as aves para que isso aconteça. Outra coisa, pressupõe que aves humanos compartilham as mesmas preferências e capacidades cognitivas. Porque esse próprio Richard Prum, ele fala assim, já vi palestra dele, ele fala assim, mas veja bem, estou falando da preferência das aves, do gosto por beleza das aves, não do nosso. Aí eu falo, amigo, como que você sabe do gosto das aves? Porque eu vejo que elas escolhem isso. Mas o seu padrão de beleza é igual ao dela. Porque se você está dizendo que ela escolhe o mais belo, é porque você detectou que aquela beleza existe. Existe, Então o padrão não é dela, é seu. E mesmo que ela tenha, me explica como é que você e ela têm o mesmo padrão de beleza, se você não tem nada a ver com a vida dela. Quando a gente parte de um paradigma equivocado, a gente chega em explicações equivocadas. É evidente, não tem pra onde correr. Inevitável. Inevitável. Então é impossível saber o que elas pensam sobre beleza. Os porquês das escolhas inúteis pelos machos mais belos. Não tem como entrar na cabecinha da ave para saber. Então são muitas, na verdade, as objeções. Outras bacanas também da gente pensar. Paleontológicas e biogeográficas. Se essa teoria do Prum está correta, né, que é o emendando, né, como dizia a minha mãe, pior a emenda que o soneto, de Darwin, precisamos encontrar de baixo para cima no registro fóssil seres cada vez mais belos. Alguém já encontrou? Além de não encontrar transição de nada, é tudo papo furado, né,
cadê o... Tem que ter o mais feio pro mais bonitinho. A gente vê, né? A gente estava até conversando antes do programa. Provavelmente a beleza está evoluindo, não está evoluindo, né? Exatamente. O que era muito bom está ficando bom. Acho que muitos padrões de beleza estão sendo corrompidos ao longo do tempo. A gente não tem como provar isso, como você falou, né, Rodrigo? Mas a gente não vê isso, né? Essa evolução da beleza no registro fóssil. Vê? Como você está falando? Não vê. Só um micro parênteses aqui. Uma coisa muito legal que eu conversei com o Tasso Licurgo, pastor, doutor Tasso Licurgo. Ele chamou a atenção para uma coisa que eu nunca tinha percebido. No relato de Gênesis, Deus fala, fez e viu que era bom. Ele não falou viu que era bonito, mas o que ele fez era bonito. Tá aí. A natureza é bonita, é bela. E olha essa associação, bom e bonito. Por isso, lá no começo, que a gente não falou, mas pode fazer um resgate, quando você busca o belo, você acha que está escolhendo o bom. Você quer o bem e o bom para você. O bem, o bonito e o funcional. Aí você acha que as aves querem isso para elas também, que o sapo quer isso para elas. Se elas querem, a pergunta não está mais aí. A pergunta está, quem botou isso nelas? E qual o propósito se não tem nenhum kit de sobrevivência envolvido na história? Magnífico. E aí a distribuição geográfica de organismos atuais também deveria indicar a presença de zonas com mais seres feios e áreas periféricas com seres bonitos. Começou mais feinho e vai evoluindo, né? Vai espalhando, né? Tal da irradiação adaptativa que eles falam. E os feios, os bonitos expulsariam os feios, né? Expulsariam. Expulsariam. E cadê? Não tem, né? Mata, cobre, mostra o pau. Não tem. Aí outras objeções biológicas. Essa aqui a gente vai quebrar para ver umas fotos bonitas. Aqui. Olha só que bacana, que o Richard Prum não mostrou no livro dele. Eu futuquei de ponta a ponta, busquei outros, não tem. Eles não perceberam, acho que eles nem perceberam. Eles estão tão bitolados com essa ideia, né, com esse viés de confirmação, que eles nem param para pensar naquelas exceções que passam a rasteira. Olha aqui. Exemplinho bobo, eu não botei o nome científico, por não importa. É o tal do papagaio australiano. Olha que bicho sensacional. Se você sair na rua com uma roupa dessa, vão te chamar de cafona, de sei lá o que, tudo que pode imaginar. Se bem que países na África usam isso porque se inspiraram, né? E fica bonito nos caras, veja ver. Quando seres humanos combinam muitas cores, fica brega. Fica brega. Mas quando ele faz, fica bonito. Isso aqui é inspiração para tudo, gente. Olha que coisa, meu Deus do céu, que coisa espetacular. Enfim, esses rapazes aqui, essa moça e esse rapaz... Tá? Mas o macho não é mais bonito que a fêmea? É isso aí. Na explicaçãozinha pronta lá, o macho é sempre mais bonito que a fêmea, porque a fêmea que foi escolhendo o mais bonito, cada vez mais bonito, que foi evoluindo, ficando mais bonito, ficando mais bonito, ficando mais bonito. Aí você encontra casais como esse aqui, que são idênticos e belíssimos. Só isso aqui, se eu for usar o critério pelo menos popperiano, de Karl Popper, né, isso aqui já refuta a teoria inteira. Joga pro chão, todo o negócio. Por quê? Porque como é que você vai explicar? Então eles são aves narcisas, né? Porque a fêmea olhou para um macho parecido com ela e falou, quero você. Eu só quero você. Imaginar. Você porque igual você a mim. Igualzinho a mim, né? É o espelho dela. Ela quer o espelho dela. Que loucura é essa? Eles são idênticos, gente. Esses bichos aqui só podem ser diferenciados por exame de DNA. Incrível. E a gente sabe, né, que machos e fêmeas em diferentes espécies têm critérios diferentes. Critérios diferentes. Né? De seleção e de beleza, inclusive. Né? O que é belo para uma mulher não pode ser necessariamente belo para o homem. Né? Exatamente. Então não faz sentido, né? Porque isso aqui era assim, ela se olhou no espelho, no lago, eu sou linda, agora eu quero alguém tão lindo quanto eu. Uau! Olha esse bicho, gente. Coisa espetacular. É um passarinho que seria um sonho encontrar com ele, mas parece que a maior parte do tempo na natureza ele não levanta esse penacho. Eu já vi foto dele, também normalzinho assim. Ele normalzinho, baixa o negocinho, fica normal, não levanta. Os biólogos que estão estudando esse bicho não sabem também explicar por que ele levanta esse penacho. Né? A explicação seria, como todas, o macho atrai a fêmea. Aí você encontra o macho e a fêmea com o mesmo negócio, só que com cores diferentes. Cai na mesma história de antes. Apesar de serem diferentes, terem o tal do dimorfismo sexual diferenciado, os dois são belos, magníficos. E para que esse negócio na cabeça? Para que isso? Não era mais fácil assim? Já atraiu o outro.
Rodrigo, em ciência, quando você acha um dado que refuta a sua teoria, você tem que abandonar a teoria. Os dados são Ah, mas não, absolutos, não não, são? mas se abandonar a teoria fica difícil, porque aí como é que eu... Como é que você explica isso? Olha a fêmea, né? E as cores são diferentes, são padrões distintos. Aqueles dois são A idênticos. delicadeza do bicho. Olha que tem uma mão da pessoa segurando. Ele fez isso para confundir, não Pra foi? confundir. Pra confundir o sábio. Os sábios, os pseudo-sábios Pseudo-sábios. desse mundo. Pseudo-sábio desse mundo. Uhum. Olha aqui, aí aqui, a perguntinha básica que vem. A natureza, então, precisava ser tão bonita para funcionar? Esse pessoalzinho aqui, tipo um pardalzinho, Uhum. não é nada contra os marronzinhos, mas, É. pô, mas quer comparar? Não, ele é feio, assim, né? Ou é pouco bonito, vamos dizer assim, ele é É. pouco bonito, porque tem coisa muito bela. Muito, Se fosse tudo horrível, né? Isso aqui seria lindo, né? Exatamente. A gente tá fazendo por comparação. Tá Isso. falando que por comparação ele não é tão Comparação. bonito assim, né? Exatamente. É. Estonteante, né? Comparado com o outro é estonteante. Isso aqui é. É. E aí a perguntinha. E aí? Precisava ser tão bonita? Não. Não precisava ser esse bonita. é o casal macho e Um fêmea? casal, macho e fêmea. Marronzinho. Marronzinho básico. Mas cadê a seleção sexual aí, Rodrigo? Não tem, meu querido. Não tem, né? Quer dizer, ela tem, mas ela não selecionou o mais bonito, não gerou o mais belo. Por quê? Não sei por quê. Cabe ao criador decidir. Ele decidiu que aqui nesse caso ia ser assim. Tudo poderia funcionar na natureza sem beleza alguma. Sem beleza alguma. Cai até naquilo que a gente falou no começo também, da beleza do universo, das cores das galáxias. As estrelas poderiam ser cinzas, Poderiam, todas, né? poderiam. As árvores poderiam ser todas cinzas. Sabe qual- Tonalidades de cinza já estaria bom, Sabe né? qual é o efeito que teria isso? Hum, Londres no inverno. Londres no inverno. Você ficar assim, ah, não quero sair de casa não. Ei, Deprimida. ô dia, ô céu, ô azar. A alegria, a exuberância, ela está dentro da gente. A gente precisa de ter contato com esse mundo externo, com esse livro que o Criador criou, né? Que ele deixou. O programa é Fé e Ciência, né, Rodrigo? Ele fez para o louvor da sua Para o glória. louvor. 10 milhões de tonalidades de cor o nosso olho enxerga. Não precisava tanto. Por isso que eu falo que ele é um exibido e um exagerado. Podia ser 1000. Tava Mil, bom já, tava não bom, tá? já dava conta do Nós recado. enxergamos 10 milhões. O pavão, nós que enxergamos as cores. Esses pássaros, a gente que enxerga. É um Isso aí. show feito para o homem, Show. dirigido para o homem, 10 milhões. Tem muitos pássaros, tem muitos animais que não têm essa percepção de cor. Com certeza. Não é? Os peixes de Recife de Coral, é uma infinidade de animais que têm essas colorações exuberantes, formatos, as flores, é uma coisa indescritível, né? Aí, de novo, a perguntinha que a gente já fez lá. Até o macaco fica de cabelo em pé. Sim. Por que vemos tanta beleza nas aves e outros animais se nada temos a ver com a sua história de vida e reprodução? Abafa o caso. Uhum. Eles não falam sobre isso. A teoria da evolução tem que explicar isso. Não tem uma menor noção de como isso pode acontecer. Mas como, Rodrigo? Como? Os biólogos todos falam isso. Eu assisto palestra de irmãos meus em Cristo que dizem o seguinte: nada faz sentido na biologia senão a luz da evolução. 99% dos biólogos creem em Darwin. Tudo é explicado pela evolução. Evoluímos, gente. A gente tem que se conformar com isso. Como? E aí você vem aqui e me diz que não faz sentido, que a beleza não se explica por Darwin? Meus irmãos, eu já fui darwinista. Eu mudei pelas evidências, porque não tinha como. Para onde você olha, para onde você correr, o bicho vai pegar. Então não tem por que eu fazer essa compatibilidade. Fora todos os efeitos maléficos que vem criando na sociedade, né? Desde a subdivisão de raças, eugenia, tudo se baseou nessa ciência, né? E até as coisas que hoje são muito contemporâneas aí, que tem a ver até com questões ambientais, né? O lugar do homem na natureza, né? Pessoal, esse é o programa Fé e Ciência que quer te informar corretamente do o que a ciência nos diz de fato sobre as nossas origens. Aqui um biólogo, mestrado, doutorado na Indiana University, né? E mostrando para o mundo, Rodrigo, você é um dos pioneiros, eu vou verificar isso, eu nunca vi uma defesa em relação à beleza do design inteligente, que mais um aspecto da vida mostra claramente que fomos planejados, fomos decorados, talvez Sim. você poderia escrever um livro, né? Fomos Pô, decorados, que título fantástico. não é? Olha que coisa linda. Alguém pintou o universo, alguém pintou a vida.
E essa pintura, essa decoração é feita com um propósito, mostrar a sua glória, seu poder, sua autoridade. Alguém fez tudo isso pronto, não é? Marcos, não me importa muito o que vão pensar ou se vão crer, mas na verdade o autor dessas ideias nem sou eu. Eu sou pioneiro porque eu estou sendo usado para falar sobre isso. Creia você ou não. Eu falei para vocês, né? Eu estava sentado lá no segundo congresso da TDI Brasil, quando eu vi alguém falando sobre beleza, eu falei, gente, quando eu estava em debates com darwinistas, né, ele falava assim, olha, a beleza veio porque a fêmea se atraía pelo macho cada vez mais bonito. Eu creia que isso era um padrão praticamente definitivo na natureza, e não é, né? Você Não é. mostrou aqui, né? Não é. Tem macho mais bonito, tem Não é. os dois tão bonito quanto, Não é. tem fêmea mais bonito que macho? Tem. Também tem caso, sim. Que arrebenta com tudo também. Não faz sentido, Não né? faz sentido. Então nós temos dados e mais dados que mostram que beleza, Darwin ou Deus? Meu Deus. Meu Deus. A resposta está aí. Ó, Deus. Outra característica que eu queria comentar com você, eu tenho um capítulo, inclusive, no meu livro, Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos, que eu comento isso. O sorriso humano, o sorriso. A gente dá um sorriso bem bonito aí, Rodrigo. Pra câmera, vários ângulos. Vamos sorrir aqui também. Você está em casa, dá um sorriso. O sorriso nos torna mais belos, não é? Às vezes você vê uma pessoa assim e fala assim, nossa, ele é bem feinho, mas ele pega e dá aquele sorriso lindo, maravilhoso. Você fala, nossa, gente, parecia feinho, mas ele é lindo, lindo. O sorriso, né, nos torna mais belos, nos faz mais amigos, a gente se aproxima mais. Você fica mais contente com uma pessoa sorridente, aquele carrancudo e aquele sorriso. Essas expressões faciais que só o humano tem. E o que acontece com o sorriso? Se explica o sorriso do ponto de vista evolutivo? Como um biólogo como você, formado em biologia, professor de biologia, que dá aula nessa área, também um antropólogo que conhece bem o ser humano, como é que você explica o sorriso? Não há nenhuma explicação à luz de teorias materialistas. Só a única explicação é que nós refletimos a imagem do Criador, né? O caráter, porque somos seres morais. E aí, nessa história do sorriso, uma coisa que está ligada a isso, é o sentimento, a expressão do humor, que é outra coisa que não faz sentido. O sorriso tem a ver com humor, com bem-estar, com humor, né? O humor em si, que também é uma coisa não palpável e material, também não faz sentido nenhum, à luz de nenhuma explicação materialista darwinista, né? Qual é o propósito do kit de sobrevivência de humor? E assim, a lista é longa, né? A gente poderia ficar aqui fazendo muitos programas só sobre cada um desses aspectos. Não faz sentido. E aí, obviamente, vão dizer, e lá vem esses caras, esses fundamentalistas religiosos, que não sabem explicar, botam na conta de Deus. Não é isso. Vocês estão vendo aqui que a gente está usando filosofia, razão. A gente não está aqui para convencer ninguém. E são 26 músculos faciais. A minha lista... eu preciso escrever uma versão atualizada do meu livro, porque isso pode ter mudado já. Eu estou querendo fazer a 6ª edição do Fomos Planejados, revista atualizada, expandida. Talvez tenha mais músculos envolvidos, mas é incrível. Para isso, né? É um monte de músculos, gente. E um arranjo, uma engenharia assim fantástica, uma engenharia de construção, de localização desses músculos, todos efeitos elétricos e tudo mais, para que você sorria. Para que você sorria. Macaco sorri, hiena sorri? Não. Dizem que sorri, mas não sorri, né? Não, é uma característica única. Unicamente humana. Do ser humano. Então fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. Somos a coroa da criação? Com certeza. E aí muda todo o jogo, né? Toda a história. Muda tudo. Que estão querendo inverter, querendo empurrar a goela abaixo, que nós somos apenas mais um animal. Meros mamíferos. Meros mamíferos. Um negocinho aí que acabou virando. Então não tem nem motivo para se preocupar com o ser humano, né? Se o seu cachorro foi atropelado e uma pessoa foi atropelada, com base na teoria da evolução, você não tem motivo para escolher a pessoa versus o cachorro. É tudo a mesma coisa. Por que você vai escolher? Qual o padrão que você vai aplicar? Porque é tudo a mesma coisa, né? Somos simplesmente um ramozinho aí que deu em humano, o outro deu em cachorro. Não há diferença, né, na natureza, na essência de um cachorro para um humano. É isso que estão querendo dizer para a gente, na essência, né? E as implicações disso são muito sérias, muito graves, né? Também merecia um outro programa só para isso.
Com certeza, a gente foi feito especial desde o início, né? Desde o início, desde o início. Tem uma teoria que diz assim, olha, na realidade Deus deu a partida. A gente sempre fala dela aqui nesse nosso programa, né? Porque é fé e ciência. Uhum. E Deus deu a partida e as forças naturais foram agindo depois disso e construíram o universo, construíram as diferentes formas de vida. Deus só estava observando. E de repente ele decidiu escolher lá um casal de humanos, soprou seu espírito, o imago Dei e tal e tudo mais. Mas será que os processos naturais não guiados, né, levariam à produção de um humano tão especial assim? O que você acha, Rodrigo? Como é que processos não guiados, cegos, aleatórios, com base só em seleção daquilo que a natureza apresenta, da matéria e energia organizada, vai gerar seres com propósito, com intenção, com intencionalidade? Não é isso? Até o próprio C.S. Lewis fez essa pergunta, né? Se tudo vem da matéria e da energia, se tudo pode ser reduzido a isso, explica isso, não é isso? Que tudo não passa da dança dos gens, como é que você confia na sua própria ideia sobre os gens? Tudo é ilusão, é o que Richard Dawkins fala. Tudo é ilusão. Ele tem que ser coerente. Tudo é ilusão, inclusive o que você está falando, também é uma ilusão. Você não pode confiar naquilo que você está falando. Se tudo é a dança dos gens, se tudo é explicado por isso, se tudo é processo aleatório, natural, né, de matéria e energia, nada faz sentido, tudo é uma ilusão. Eu fico imaginando Adão e Eva no paraíso, né? O corpo humano é magnífico, é belo, não é? Magnífico. Aí assim, talvez a queda, tá? A gente tá um pouco aí, o que era muito bom, está se tornando bom e tudo mais, né? Mas imagina Adão e Eva, deveriam ser corpos magníficos, perfeitos, não é? Aquela barriguinha tanquinho que a gente vê, sonho, né? sonho, né? Não é? Sonho. Gente, fomos feitos, prontos, a imagem de semelhança de um grande Deus, belos, né? Toda a natureza reflete essa beleza. Romanos 1, 20 diz lá, né? 1, 18, 19, 20, porque os atributos invisíveis de Deus, se veem claramente nas coisas que ele fez. Deus gosta do belo? Nossa, é a expressão do caráter dele, né? Vamos só tem tempo pra gente fechar isso aqui? Sim, temos porque ainda. Eu acho que é importante um pouco para as pessoas darem uma fechada nesse raciocínio aqui, dessa ideia que a gente começou a apresentar. Sim. Então vamos seguir em frente, né? Vamos lá. Essa pergunta que eu fiz, só para mostrar para vocês o que o próprio Charles Darwin falou. Ele disse o seguinte: se alguém um dia demonstrasse que um animal ou planta ou parte deles existisse apenas para o benefício de outra espécie, sua teoria da evolução seria descartada. A gente está mostrando aqui que tem vários aspectos da beleza, pelo menos, dos animais e de plantas, que não tem utilidade alguma. Para a própria planta que a possui. O animal. Só o ser humano reconhece e atribui valor àquilo. Toda aquela cauda exuberante do pavão, multicolorida, com efeitos de física, né? Subdivisão da luz, né? Nos seus componentes coloridos, o espaçamento das penugens. Para o pavão e para a pavoa não tem muita utilidade, né? Não, é só para a glória do próprio Deus Criador e para o ser humano viver num ambiente bonito, belo. Ao observar aquilo, reconhecer que é um grande Deus. Apontar para fora de si. Então parece que deveria ser descartada a teoria da evolução. É isso que você está dizendo, Rodrigo? Eu tenho certeza disso, eu não estou dizendo, eu tenho certeza. Palavras finais aqui, só para a gente... Isso, a gente tem alguns minutos ainda. Tá ótimo, maravilha. Então, assim, eu vou fazer só uma síntese, né, do que a gente vem pensando. Que o problema da beleza é realmente um desafio enorme. Para mim, é tão desafiador quanto a origem da informação biológica e a origem da vida. Por exemplo, aquele livro clássico aí do Stephen Meyer, que não tem em português ainda, né, que é a Dúvida de Darwin. Esse negócio tem que ter em português um dia. Vamos traduzir pelo Discovery Mackenzie, gente. É um dos livros que eu li, assim, tem muita coisa que eu não li. A Dúvida de Darwin, né, o registro fóssil e tem muita coisa que eu não li, mas esse eu li. Sim. É um negócio... Aí ele mostra claramente essa explosão do Cambriano. De repente surgiu vida pra caramba, todas as formas que estão aí até hoje. Tudo coloridinho, do bonitinho, nada. Ainda mais bonita que talvez que a gente tenha hoje. Exatamente. E o registro fóssil perdeu as cores, né, das coisas, não dá pra ver direito, né? Mas enfim, eu acho que esse desafio é tão grande quanto, né, o desafio da beleza. E aí o que a gente está vendo, que todas as evidências e argumentações, e aí eu tenho que dizer que tem o pioneirismo sim,
do cruzamento desses argumentos antropológicos, filosóficos e biológicos, e esses pontos esses furos nessa teoria biológica, realmente eu nunca vi ninguém falar. Eu estou botando para fora aí. Sim. E essas evidências todas e argumentações sobre origem e perpetuação da beleza, até o momento, favorecem de lavada, como você diz, né, ganhando de 1.000 a teoria do design inteligente. Isso aí não tenha dúvida alguma sobre isso. E se fosse o contrário também eu ia estar falando, olha, eu acho que está tudo me levando para lá. Né? Eu tento fazer aquela boa ciência, que você também fala muito, com muita propriedade. Né? Seguir as evidências onde quer que elas levem. Eu sempre digo, né, que se um dia me convencerem que Darwin tem razão, eu me tornarei um ateu. É isso. Evolucionista teísta não, um ateu. Não, isso. É porque é demais. O evolucionista teísta está... A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é o firme fundamento e tudo mais. Se a gente evoluiu lenta, gradual e sucessivamente por processos naturais não guiados, Deus não faz sentido, faria? Não faz sentido e o próprio Darwin estaria dando gargalhadas desse pessoal. Sim. Não entenderam nada da minha teoria, minha teoria não tem propósito, não tem guia, não tem nada. Mas essa possibilidade eu não considero para a minha vida, né? Nós estamos afogados, atolados, abarrotados de evidências de que há um grande Deus. Um tsunami de evidências. Então, o design inteligente, a beleza... Então, isso tudo, a beleza, né? Toda essa análise da beleza, cautelosa, muito mais profunda até do que a gente está falando aqui, indica que o mundo físico não é tudo que existe e não é tudo que necessitamos. E aponta para o caráter, criatividade, poder do artista divino que criou a beleza. E aí também, mais uma vez aqui, o próprio Marcos Eberlin faz várias palestras por aí dizendo, fique à vontade, não é isso? Porque, de fato, a proposição aí, que já vem de muito antes, do design inteligente, não é dizer quem é o criador. Não temos como dizer quem é esse criador. Ele é assim, ele está lá no Alcorão, ele está na Bíblia, não, ele está lá na Umbanda, ele é o extraterrestre. Mas, meus queridos, vamos raciocinar. Vai lá, faz aí uma teologia básica, comparativa. Quem é o candidato principal da história? Deus bíblico ganha. The winner is... O Deus bíblico ganha. Ganha bíblico. De goleada. De lavada. Respeito quem não crê, respeito quem pensa diferente, mas... Rodrigo, a gente está terminando. Eu queria agradecer profundamente a sua presença aqui. Gente, é o design inteligente brasileiro, é a ciência brasileira sendo pioneira no mundo. O design inteligente cresce no mundo todo, cresce muito no Brasil. E a gente está fazendo história aqui, lançando livros, traduzindo, mas lançando novos livros. A Sociedade Brasileira do Design Inteligente lançando novos palestrantes, gente. E o Rodrigo, olha, eu não tenho certeza absoluta, viu, Rodrigo? Eu vou procurar, mas eu nunca vi ninguém defender a beleza como mais um argumento a favor do design inteligente. Talvez você seja pioneiro no mundo, e eu acho que é. Então nós tivemos aqui no Fé e Ciência, da sua IPP-TV, a honra, o privilégio de ter um dos pioneiros, e talvez o pioneiro, na defesa do design inteligente, usando esse argumento da beleza. Para a gente terminar, eu queria um cientista extremamente qualificado, como vocês viram, jovens brasileiros, universitários brasileiros. Você não precisa se render a Darwin, você não precisa se render ao naturalismo, você não precisa fazer coro com o naturalismo para ser aceito na academia. Cientista bom é cientista que segue os dados e verifica que as evidências são claríssimas que um Deus de extremo poder e autoridade fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Então nós temos cientistas, muitos e muitos cientistas no mundo, ao redor do mundo e no Brasil, que defendem o design inteligente através da beleza. Então, Rodrigo, privilégio muito grande de tê-lo aqui. Foi um papo super, super legal, não foi? Os nossos papos aqui são super, super legais e esse não deixou de ser também. Não foi uma exceção, pelo contrário, falamos sobre a beleza e tudo mais. As suas considerações finais, Rodrigo, no nosso programa. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade maravilhosa de estar com essa fera aqui. Né? Muito, muito legal mesmo ter sido convidado para participar dessa conversa e de ter entrado nesse movimento, né, que é a busca a verdade acima de todas as coisas e que usa todo o aparato de tudo quanto é ciência para entrar no jogo e mostrar e abrir e botar para fora. E aí, assim, a minha experiência como um jovem que sempre amou a natureza, né, que buscou entender as coisas, curioso, é que
Não tenham medo de desafiar aquilo que lhe parece muito sólido, né? Como a teoria da evolução e outras tantas coisas que são tratadas de forma dogmática. E se você está vendo do ponto de vista científico, por exemplo, né, você sabe que ciência não pode ter dogma, gente. A ciência tem que estar aberta ao debate o tempo inteiro, não tem como bater o martelo final. Pode ser que isso aqui alguém no futuro fale assim, rapaz, mas esse Rodrigo e esse Marcos falaram bobagem, porque agora tem não sei o quê. Legal. Vem, cai dentro, vamos fazer isso. Desfaz o que a gente falou aqui. Perfeito. Não tenha medo de encarar, estuda, pensa por conta própria. No dia que você começar a pensar de verdade por conta própria, você vai ver quantas coisas você vai entender e Deus vai te usar, vai botar coisinha na tua cabeça, no teu coração, que nunca ninguém pensou. Bom, gente, chegamos ao final de mais um programa Fé e Ciência. Queria terminar lembrando uma frase muito, muito importante de J.J. Thomson, pai da espectrometria de massas, a área que eu trabalho. Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, que grandes são as obras do nosso Deus. Rodrigo, muito obrigado. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Assista todos os programas Fé e Ciência, os que já passaram. Esteja sempre com a gente, quarta-feira, às 20 horas, no Fé e Ciência. Até a próxima. Muito obrigado.